Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos, um bom dia para todos. Aqui quem vos fala é o seu amigo, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. E mais uma vez eu quero pedir licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você se encontra nesta manhã, para que juntos possamos aqui nos deleitar da palavra de Deus. Aleluia. Esta manhã, orando, pensando aqui nas coisas do Senhor, eu pedi a Deus uma palavra, uma direção, pedindo a Deus o que falar nesta manhã, a cada pessoa, a cada ouvinte, aonde irá chegar este vídeo, sabendo que nós estamos vivendo em um período tão difícil, em um período tão conturbado, uma época tão cheia de maldade, de violência praticada pelos homens, em um período de individualismo, em um período de violência contra as mulheres, em um período de violência contra as crianças, e em um período em que muitas pessoas estão aí sofrendo com ansiedade, com depressão, pessoas que não sabem o que fazer das suas vidas, pessoas que não sabem a direção a tomar e que muitas das vezes fica vagueando de um lado para o outro, perdida neste mundo, pessoas que já perderam a esperança de tudo, pessoas que tiveram um sonho na vida de ter uma oportunidade de emprego, de poder se destacar em alguma coisa, de poder oferecer algo melhor para a sua família, mas que, mediante as dificuldades que o mundo apresenta e que o mundo dá, às vezes as pessoas perdem a esperança e se desesperam, algumas se embrenham para caminhos errados, outras se perdem na desilusão da vida, na solidão, outras recorrem a outros meios e algumas continuam ainda a perseverar, mesmo que as portas se fechem, alguns ainda continuam acreditando, esperando uma oportunidade, esperando, quem sabe, alguém lhe estenda a mão. Aleluia. São muitos, homens, mulheres, jovens, que estão aí neste mundo tenebroso, violento, maldoso, buscando ser feliz. E às vezes tem pessoas que se frustram no meio do caminho a ponto de tirarem suas próprias vidas. Outras vivem sozinhas na solidão, amarguradas, perdidas, sem saber o que fazer. Outras são desprezadas pelos amigos, por parentes, porque não encontra ninguém que queira lhe estender a mão. E quando encontra, geralmente as pessoas querem algo em troca. Aleluia. E assim, meu querido, são muitas as pessoas que estão aí a vagar neste mundo. Muitas que saem de casa desesperados,
que se tornam moradores de rua, outras que vão para o mundo mal, outras que a família não querem mais ali por perto, por conta de algum problema. E essas pessoas vão vivendo a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Algumas até pensam que Deus as abandonou. Sim, muitas pessoas, elas dizem, poxa, eu nunca fiz nada de mal a alguém, e ela não entende, não compreende a razão das coisas que ela passa, o sofrimento, a amargura que ela passa nessa vida, e ela começa a se questionar, e ela começa a se comparar com outras pessoas, e às vezes ela não encontra a resposta, porque tudo o que ela pensa, o que ela vê não dá certo, e ela se torna às vezes uma pessoa amargurada. Aleluia. Isso nos dias de hoje, mas há 30, 40 anos atrás, muitas pessoas também já tinham esse pensamento, meu querido. Há 30 anos atrás, muitas pessoas também já viviam assim, solitárias, buscando uma razão para viver. Quantos nessa vida aí buscam tentar maquiar o vazio da sua alma nas drogas, na prostituição, na bebida, nas festas, nas noitadas? Quantos vivem uma falsa alegria no meio dos amigos? É sorriso, é só alegria, mas quando está sozinho vem o vazio, vem a tristeza, bate a solidão, e muitos às vezes desejam a morte, mas lhes faltam às vezes para alguns coragem de tirar a vida, e vão vivendo nesse mundo, vivendo na solidão, o vazio, por não saber qual porta bater, por não saber qual o caminho a seguir, porque o mundo lhes oferece tantos caminhos, porque o mundo lhe oferece tantos deuses, e ele não sabe, ou ela não sabe o que fazer da sua vida. Às vezes segue conselhos de terceiros, conselhos esses que acabam prejudicando muito mais. Aleluia. E às vezes a pessoa, ela se desespera. Ela vive solitária, vazia, sem esperança, desejando a própria morte. Já bateu em tantas portas, já foi em tantos lugares, já recorreu a fulano A, a B, e ninguém lhe estendeu a mão. Ou quando estende as mãos, elas sempre querem algo em troca. Aleluia. Mas existe alguém, meu querido, que não quer nada de você, que ele te aceita e te recebe do jeito que você é, do jeito que você está. Você só tem apenas que clamar por ele e chamar por ele. Aleluia. Nesta manhã eu quero te apresentar um Deus que habita nos altos céus, mas também que habita na terra, porque nada pode conter a sua presença.
Ele está em todo lugar e Ele ouve o clamor de cada pessoa que o clama por Ele, que o busca e que deseja uma mudança interior. Quero nessa manhã te apresentar um Deus que te ama. Um Deus que, apesar de tudo que você tem vivido, Ele jamais te abandonou. Talvez você diga, poxa, meus parentes, meus amigos, minha esposa, meus filhos, todos me abandonaram. Até Deus me abandonou. Eu quero dizer para você que Deus não te abandonou. Ele sempre esteve com você. Você só não soube clamar, buscar a Ele. Mas Ele sempre esteve aí do teu lado, te guardando, te protegendo. Mesmo nos momentos difíceis da sua vida, Ele sempre esteve ao seu lado. E você pode dizer, poxa irmão, como Deus está ao meu lado, se eu estou vivendo uma vida desgraçada, se eu estou comendo o pão, no linguajar popular, que o diabo amassou, como Deus está do meu lado? Deus está do seu lado, meu amigo. Só que você ainda não percebeu que você está com vida, porque Ele tem permitido. Muitos livramentos que você tem na sua vida, é Ele que te dá. O fôlego de vida é Ele que dá a você. É Ele que dá a mim, é Ele que dá ao ser humano. O homem só não soube ainda procurar. Muitos buscam nas religiões a Deus. Mas Deus, Ele não está nas religiões. Deus, Ele não está aprisionado dentro de quatro paredes. Deus, Ele não está na religião A, B, C, D. Não. Ele está em todo lugar. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Basta o homem clamar a Ele, e Ele então vai se deixar conhecer. Às vezes nós ficamos presos a uma religião, às vezes nós ficamos dependentes de alguém para que a gente venha conhecer a Deus, mas Deus está em todo lugar. Deus está aí com você na sua casa, no seu trabalho. Deus está aí com você agora dentro desta academia. Deus está com você aí na rua, deitado, num banco de praça, caído na calçada, dormindo debaixo de uma marquise de loja, debaixo de um viaduto. Deus está aí com você caído na calçada de um bar. Deus está aí com você, aleluia, solitário dentro desta casa. Deus está aí com você dentro do ônibus, no metrô, no trem, andando de bicicleta. Deus está aí com você em toda parte. Deus está na cidade grande, Deus está nas cidades urbanas, pequenas. Deus está no Brasil, Deus está em todo o mundo. Não foi Deus que nos abandonou, mas a humanidade, o homem que abandonou a Deus. Porque o homem muitas das vezes busca os seus desejos, os seus deleites, e esquece de convidar a Deus para fazer parte da sua vida. Esquecemos de Deus. O homem busca fazer planos sem a orientação de Deus, sem que Deus os guie, os ajude. Às vezes nós queremos vencer na vida,
mas esquecemos de perguntar a Deus qual é o plano dele para a nossa vida. Às vezes nós planejamos, projetamos tantas coisas para nós no presente e no futuro, e às vezes nada do que pensamos, do que planejamos, dá certo. E às vezes nós nos culpamos e dizemos, poxa, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, tudo que eu faço dá errado. Mas na verdade é porque nós não convidamos a Deus para fazer parte dos nossos projetos. Muitas das vezes nós queremos ser maior que Deus, porque nós pensamos diferente de Deus, meu querido. A Bíblia fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O homem busca aquilo que para ele é prazeroso e esquece às vezes de convidar a Deus. E neste mundo em que nós vivemos, em um mundo competitivo, em um mundo onde as pessoas, alguns têm inveja do outro, do sucesso, da caminhada do outro, as pessoas às vezes elas não medem esforço para prejudicar o seu próximo, para lhe roubar a vaga de emprego ou aquela vaga que está na empresa, aquela promoção. E as pessoas vão tentando ali, no linguajar popular, ali, queimar, né, a pessoa, começa às vezes a denegrir a pessoa, tenta às vezes inferiorizar aquela pessoa, dizendo que ela não é capaz, ou atribuindo certas qualidades, adjetivos àquela pessoa, usando preconceitos da cor, da sua regionalidade, do seu modo de falar e às vezes das suas características físicas, né? As pessoas são assim. Elas dizem às vezes, olha, que nordestino não é capaz de exercer certa função, que ele só serve para trabalhar como porteiro em obras ou em trabalhos inferiores. Quantos são as pessoas? Às vezes aquela pessoa de pele escura, e as pessoas já vão ali diminuindo ela por conta da cor, por conta da sua situação social, porque mora na periferia, porque não tem ainda uma capacidade intelectual. Veja, quantos são jovens que vão em busca do primeiro emprego e bate na porta, e às vezes a empresa pergunta, você tem experiência? Como um jovem que sai, recém-saído de um curso técnico, digamos do Senai, que vai ter experiência, ele precisa que a porta se abra para que ele venha ali, então, desenvolver o que ele aprendeu de forma teórica e às vezes prática, porque tem determinados cursos técnicos que tem a prática, mas ele precisa aprender mais. E às vezes muitas empresas não cedem, não dão a oportunidade, fecha a porta para aquele jovem que busca o primeiro emprego. Me lembro que quando ainda jovem, eu tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de estudar no Senai, fiz um curso de mecânica de automóvel e na busca do primeiro emprego, as portas ali não se abriam mesmo. E eu ficava angustiado, né? Deus me deu essa oportunidade de aprender, de fazer esse curso,
né? E às vezes você vai na empresa e a empresa ela te fecha a porta e você não sabe o que fazer. E aí você, precisando trabalhar, você esquece até da sua profissão e vai exercer uma outra profissão, uma outra função, porque você precisa levar o pão de cada dia para casa. Me lembro que eu fui trabalhar de office boy, andava nos escritórios, né, das empresas, levando documentação, trazendo, fazendo pagamento para o patrão nos bancos, resolvendo as coisas dele. Trabalhei, meu primeiro emprego foi de office boy, eu era office boy de um fotógrafo e fazia essa questão toda, né, bancária, tudo. Depois eu trabalhei em outras empresas e a minha profissão mesmo de mecânica foi ficando para trás, né? Porque até para ser mecânico você precisa ter algumas ferramentas. E na época eu não tinha nem condições de comprar ferramentas, né? E aí você vai começando a trabalhar, você tem que pagar aluguel, ajudar mãe, você tem as contas para poder dividir. E eu me lembro que depois eu até esqueci, né, do que eu tinha aprendido. Assim, não esqueci das coisas que eu aprendi. Eu digo que eu esqueci de buscar oportunidade dentro da profissão que eu aprendi. E acabei não exercendo a profissão de mecânico. E fui ali estudando algumas coisas sobre informática na época, cursos mais voltados para a área burocrática. E porque as portas, irmãos, na verdade, ela é difícil. Para muitos, ela é difícil de se abrir. Às vezes você precisa de alguém que te indique. Às vezes o preconceito, né, que a pessoa sofre por conta de ser de um outro estado. E isso tudo vai dificultando o andar da pessoa, mas a pessoa ela não pode desistir. E na minha caminhada, contando um pouco, né, da minha vida, eu fui office boy, fui atendente de farmácia, trabalhei nas drogarias Pacheco, era auxiliar de estoque, trabalhei em um supermercado chamado Farinha Pura, era atendente depois de atendente de padaria, e depois fui trabalhar em outras empresas, né, como auxiliar de escritório na Sondotécnica e em tantos outros. Mas sempre encontrei, falando de mim, certas barreiras, né, certos preconceitos e que a gente às vezes tem que superar. E assim é na vida de muitos hoje, né? Hoje eu acredito que esteja mais fácil porque o governo tem muitos projetos. Mas quantos são as pessoas, meu querido, que nessa vida sofrem buscando uma oportunidade? Principalmente quando se é de periferia, principalmente quando se é de uma pele escura e também nordestino. Às vezes as oportunidades que aparecem não é aquelas que as pessoas almejam, mas por necessidade as pessoas pegam a oportunidade que lhes dão, porque ela precisa levar o pão de cada dia para dentro de casa. Aleluia. E muitas pessoas vão ficando frustradas, vão ficando aí esquecidas, né? Achando que nada dá certo para elas, mas eu quero dizer que existe um Deus que nos ama mesmo assim. Que nem tudo nessa vida é sucesso, né? Existe um Deus que nos acolhe, nos aceita do jeito que a gente é, do jeito
que nós somos. O que você não pode deixar de querer, meu amigo, é de viver e de continuar fazendo a vontade de Deus. Às vezes as pessoas, elas não querem mais viver porque o mundo as rejeita. Rejeita ela pela cor, pela sua regionalidade, o preconceito. Infelizmente, tem muitas cidades no Rio de Janeiro, tem muitas cidades no Brasil que são preconceituosas contra o negro, o nordestino, porque algumas dessas pessoas se acham superiores, melhores, né, do que o negro, do que o nordestino. Mas eu quero dizer que, diante dos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Você pode ser rico, pobre, branco, negro, nordestino, da onde você for, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Não existe melhor, maior. Aos olhos do nosso Criador, todos nós somos iguais. E quando chegar o dia da morte de cada um, todos nós iremos para debaixo da terra. Voltaremos ao pó. E ali, no término já da vida, cada um vai prestar conta do que fez. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. Iremos passar, meu querido, pelo juízo de Deus. Por isso, busque fazer o bem, sem olhar a quem quer que seja. Busque fazer a vontade de Deus. Meus queridos, nesta manhã, primeiramente, depois de eu falar isso tudo, vamos aqui orar e vamos meditar no Salmo. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e aqui estamos, na Tua presença, Senhor, e não em outra presença. Declaramos que a honra, a glória, o poder e a majestade te pertencem. Declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida e que não há outro Senhor. Ó Deus, o mundo nos apresenta vários caminhos, vários senhores, mas Tu és o único caminho e o único Senhor. Louvado seja Teu nome. Pai, fala conosco, apesar de nós, usa a nossa vida, apesar da nossa pequenez, apesar de nós mesmos, Senhor, sermos falhos, usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Fala a cada vida, Pai. Senhor, console esse coração desta mulher, deste homem, deste jovem, deste senhor, desta senhora, meu Pai, por alguma coisa que lhe tenha afligido, a angústia, a ansiedade, a depressão, a perda de um ente querido. Deus vai consolando, vai abraçando agora este pai, esta mãe, este avô, esta avó. Deus, em nome de Jesus, vai libertando agora vidas de toda opressão maligna, meu Pai. Liberta esta mulher, este homem, este jovem, Deus, que está com desejo de morte, de suicídio. Ó Senhor, vai repreendendo agora este mal na vida, no caminho dessas pessoas, em nome de Jesus. Liberta esta mulher, meu Pai, da violência que ela sofre dentro de casa, pela mão do marido, ó Deus, este filho, esta filha, esta criança. Deus, liberta de toda a violência que ela tem sofrido pela mão daqueles que o têm que proteger, o pai, a mãe, algum familiar. Livra, Senhor, essas crianças, Senhor, de todo o mal que há debaixo do céu, dos homens malignos, dos homens perversos, dos homens mal intencionados. Ó meu Senhor da glória, vai livrando, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. O salmo que nós vamos ler, meu querido, é o Salmo 141, que diz assim, salmo de oração, salmo de Davi. Senhor, a Ti clamo,
Escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Aleluia. Quando os seus juízos forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampare a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram, e dos laços escorregadios dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Glória a Deus. Vamos aqui, meus queridos irmãos, falar aqui alguns versículos, né? Em nome de Jesus. Aqui o versículo 1 desse Salmo 141 diz: Senhor, a ti clamo. Escuta-me e inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Veja que o salmista, ele diz que a ti clama quem? A Deus. Meu querido, nós devemos estar clamando a Deus todos os dias, principalmente neste período, nesta época em que nós estamos hoje vivendo, em um mundo, como falei de início, tão conturbado, tão violento. Nós devemos estar clamando a Deus todos os dias, né? Porque o salmista, ele vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão tapados, né, para que não ouça, nem os seus olhos estão fechados para não ver. Então, quando nós clamamos, meu querido, Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. O povo de Israel, quando estava ali, o povo hebreu, quando estava, né, no Egito, escravizado, o povo começou a clamar, e diz a palavra que Deus ouviu e viu e desceu, né, para livrar o seu povo. Então, se nós clamarmos, com certeza Deus ouvirá, e Deus, Ele vai nos dar o livramento no momento, no tempo propício, no tempo determinado por Ele. Aleluia. E no verso 2 ele diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Meu querido, nós temos que nos colocar em oração. Talvez você nunca tenha orado, mas eu te convido você a orar a Deus. Talvez isso para você seja até um sacrifício, mas Deus, ele se agrada quando você faz de boa vontade, quando você faz de coração. Tudo que a gente fizer para Deus, irmão, tem que ser de coração. Aleluia. E o salmista diz:
Aí aqui ele vai pedir a Deus, né, o livramento, que Deus deu livramento a ele das ciladas, das arapucas, que o inimigo armar. Ele vai pedir para Deus guardar, né, a boca dele, para ele não praticar o mal. Ele diz, né, põe, Senhor, um guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aí ele diz, não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar das coisas má com aqueles que praticam a iniquidade e não coma das suas delícias. Então a gente tem que ter cuidado, meu querido, com o que falamos, com o que praticamos e procurar fazer o bem, nos desviar do caminho errado, nos desviar das más amizades, para não estar praticando o que é mal contra o nosso próximo. Temos que pedir a Deus a direção das nossas vidas. E aí no verso 9, guarda-me, ele diz, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços escorregadios dos que praticam a iniquidade. Então nós temos que pedir a Deus para nos livrar das armadilhas, dos laços que o inimigo, meu querido, muitas das vezes tenta nos destruir, nos derrubar. Quantos são as pessoas, por falta de vigilância, de oração, têm caído aí no laço do diabo? Quantos são os jovens? Quantos são os pais, os homens? Porque o inimigo, ele joga, né, irmão? Ele lança, ele arma a arapuca cilada, e ele tem destruído muitas vidas, irmãos, porque as pessoas não têm buscado a Deus, porque as pessoas não têm se colocado diante do Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que se tornar uma pessoa agora religiosa. Como eu disse no início, a religião para nada serve, mas buscar a Deus, buscar a proteção de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se filiar a uma congregação A, B, C ou D, não. Mas se aliançar com Deus, Criador do céu e da terra, e pedir a Ele a proteção da sua vida, da sua família, e pedir a Ele que o guarde, o livre de todo mal. Aleluia. Estamos vivendo momentos terríveis. A violência está aí, meu irmão. É no trânsito, é dentro de casa, às vezes é no trabalho. Você não sabe o que pode acontecer. Estamos vivendo em um momento crítico. As pessoas estão perdendo o juízo, a razão. Qualquer coisa é motivo de ódio, de matar, de brigar. É o marido ciumento que pega e acha que é proprietário da esposa e mata a esposa, espanca a esposa, espanca os filhos, porque não aceita que o relacionamento seja desfeito, e aí se torna uma pessoa violenta, né? Deixa-se ser dominado pela violência, pelo ódio, pelo ciúme, né? Por quê, irmão? Porque não vigiou, não pensou 2 vezes, mas praticou o mal. E a gente está vivendo isso. Isso é em todas as áreas. É na classe pequena, mas é na alta. Você vê aí a violência tomando espaço em todos os setores, em todas as áreas da sociedade. Não só dentro da periferia, mas até mesmo na classe alta você vê aí a violência, a corrupção tomando de conta da vida das pessoas. Qualquer motivo é motivo de briga, é motivo de morte. As pessoas não querem mais o diálogo. Os jovens nas escolas
já vai ali armado com arma branca, com a pistola, né, para poder já dar cabo do seu desafeto. Esquece de Deus, né? Às vezes o pai que tem ali a arma em casa não vigia, não guarda a arma num lugar seguro e deixa a arma exposta em qualquer lugar. Aí um filho vai e pega para poder ir lá na escola e matar o coleguinha que chamou ele de algum nome. Olha, no meu tempo eu tinha apelido. Imagine se eu fosse fazer isso. Por conta que um amigo, um colega brincou comigo, me chamou de tal apelido, e eu ali, tomado de raiva, né, fosse tirar a vida dele. Irmão, isso é bobagem. Sabe por que muitas das vezes o apelido pega? Porque nós damos atenção. A gente deixa, a pessoa fica encarnando e a gente deixa, né? Aí fica ligando. Mas se você não se importar, quando ele falar, isso não vai pegar. Então, meu querido, nós temos que buscar a Deus. É momento da gente se voltar para Deus. É momento de oração. É momento de leitura da palavra. É momento da gente pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Pedir a Deus, Senhor, limpa meu coração, minha alma, tira os maus pensamentos do meu ser. Controla, tem um domínio, Senhor, das minhas emoções. Não me deixe ser uma pessoa tomada pelo ódio, pela violência. Me dê mansidão, domínio próprio, mansidão no falar, mansidão no olhar. E Deus, irmão, Ele vai transformando a nossa vida. Ensina-me, Deus, a perdoar os que me ofendem, os que me ofenderam. E Deus vai trabalhando dentro do nosso coração, meu querido. Vai tirando o que não presta. Vai tirando o vazio, a solidão. Vai tirando aquelas palavras que machucam. Aquelas palavras que tentam nos inferiorizar. E você vai caminhando com Cristo. Aleluia. E aí, se for da vontade de Deus, eu sempre gosto de frisar isso. Deus vai realizar o seu sonho. Talvez eu não sei o seu sonho, mas Deus, Ele é capaz de realizar. Eu não posso dizer que você vai se tornar um empresário de sucesso, que você vai prosperar, porque é Deus quem faz todas essas coisas. Eu não posso te prometer isso, até porque Deus também não prometeu riqueza para ninguém. Ele prometeu a salvação. Foi a promessa que Ele deu. Porque o sucesso da vida depende das oportunidades que nós temos na nossa vida, né? De saber aproveitar as oportunidades de forma correta, decente, das oportunidades que são boas, que são decentes, né? E aí Deus vai dar o crescimento no tempo dele, na hora dele, em nome de Jesus. É Ele quem faz o que nós não podemos fazer. Aleluia. Às vezes você deseja se formar, você quer ser uma pessoa que tenha aí um estudo elevado, quer ser uma pessoa, um professor, um médico. Deus dá, irmão. Basta a gente se esforçar, estudar. Às vezes o mundo ele fecha as portas, né? Porque existe, infelizmente, às vezes as batalhas, né? Às vezes você não está num meio tão bom, né? Mas Deus, Ele abre porta, assim como Ele fecha a porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Temos que entregar a nossa vida a Deus e não perder a fé e a esperança. Mesmo que nada disso aconteça, temos que continuar dando glória a Deus. Temos que continuar no caminho do Senhor, porque Ele tem algo excelente para você e para mim. Aleluia. Muito mais do que esse mundo possa oferecer, Deus, Ele tem algo
muito melhor para mim e para você. Possa seu pai, sua mãe, seus amigos, parentes te desprezarem, mas Deus, ele não te despreza. Deus, ele te ama do jeito que você é. Aleluia. Então, meu amigo, simpatizante da palavra de Deus, meu ouvinte, meu inscrito, você que entra aí para ouvir a palavra, os estudos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus derrame sobre sua vida graça, aleluia, em toda a sua vida. Que a graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, se inscreva aí no meu canal, Comunidade do Discípulo, e dê o seu like em nome de Jesus. Glória a Deus.